Olá, jovem estudante, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos estudar na página 44 sobre a cartografia moderna e também na página 48 do 3D para o mapa, ou seja, sobre as dificuldades que o homem tem na hora de elaborar o mapa. Na página 44, sobre cartografia moderna, o autor começa com essa imagem, né? Uma imagem no início parece assim meio esquisita, e aí ele faz alguns questionamentos. Vocês vão responder no caderno, tá bom? A primeira pergunta ele diz: o que esta imagem representa? Você tem ideia de como ela foi feita? No primeiro momento, essa imagem parece assim um pouco estranha, mas a gente observando com calma, a gente vai perceber que é um vulcão visto de cima. Aqui está o centro do vulcão e aqui a fumaça dele, né? Então essa é a imagem de um vulcão feito pela NASA. A pergunta 2 diz: a legenda da imagem cita a utilização de satélites. O que você já ouviu falar sobre esse instrumento? Então vocês vão responder no caderno de vocês com as próprias palavras, tá bom? Essa imagem que apareceu lá do vulcão segue o mesmo princípio de uma outra imagem que eu já havia mostrado para vocês em aula anterior sobre o município de Pedro II. Essa aqui, a imagem que eu coloquei já para vocês em outro momento. Dá para a gente ver o açude Joana, dá para ver a avenida principal da cidade, as casas, os bairros, essa imagem de Pedro II visto de cima. Já tinha mostrado também numa aula anterior essa imagem que é da comunidade Lagoa do Sucuruju vista de cima. Então dá para ver aqui a lagoa, dá para ver a nossa escola, dá para ver as coisas que tem no entorno, inclusive dá para ver a igreja, a praça, as ruas, as casas. Então essa é uma imagem visto de cima. Na cartografia, esse é um princípio básico, né, na hora de fazer os mapas. É desenhar o mapa como se ele estivesse sendo visto de cima. Isso porque visto de cima facilita para que você possa ver todos os detalhes do relevo, da vegetação, todos os aspectos, fica mais fácil de ser cartografado visto de cima. Então isso segue o raciocínio do desenvolvimento tecnológico da cartografia, que remete lá naquele período das grandes navegações, quando o homem teve que desenvolver instrumentos e conhecimentos para elaborar os mapas que facilitava o deslocamento do homem através dos oceanos. Um desses instrumentos que ficou muito famoso, eu já até mostrei na aula anterior, foi a bússola. Mas ao longo do tempo o homem desenvolveu vários instrumentos e ele continua desenvolvendo esses instrumentos para aprimorar a capacidade dele de representar o espaço geográfico. As primeiras fotografias aéreas foram feitas no final do século XIX, utilizando vários instrumentos, entre eles balões, esses balões desse tipo, também desse tipo aqui, aviões, e o homem chegou também a utilizar até mesmo pombos. Esses animais eles andavam com uma câmera no corpo, conforme eles iam sobrevoando, a câmera fotográfica ia disparando, tirando fotos aéreas. A cada dia que passa, o homem vem aprimorando esse conhecimento e hoje o instrumento de maior tecnologia, sem dúvida, são os satélites. Os satélites são equipamentos que são colocados no espaço, né, são lançados ao espaço e eles ficam presos na órbita da Terra. E os satélites eles têm várias aplicações, dentre elas facilitar a localização de pontos, né, com muita precisão, que é o chamado GPS, o Sistema de Posicionamento Global. A gente já viu, inclusive, na aula anterior. Bom, e aí como é que são feitos os mapas hoje, atualmente, né? O desenvolvimento dessas novas tecnologias permite a confecção dos mapas cada vez mais precisos e mais acessíveis também. Então o homem tem aprimorado, ao longo do tempo, vários instrumentos, utilizando computadores, utilizando carros, utilizando os satélites, tudo isso para poder chegar na confecção dos mapas. E o profissional que elabora esses mapas é chamado de cartógrafo. O cartógrafo é a pessoa, o profissional que elabora mapas, cartas para representação do espaço geográfico. A gente falou já, né, do satélite, que é um instrumento muito utilizado, porém, recentemente, a gente tem visto muito as pessoas utilizarem os drones. O drone é aquele aparelho eletrônico que é controlado remotamente, né, um controle remoto, e ele permite tirar fotografias, fazer vídeos visto de cima. Na página 48 do livro de vocês traz um questionamento, né, que para fazer o mapa, os cartógrafos se deparam com um grande desafio,
que é reproduzir a superfície da Terra, que é aproximadamente esférica, em uma superfície plana. Então esse é o desafio. Como é que a gente coloca a superfície da Terra, que é esférica, numa folha de papel que é plana? Os autores costumam comparar com a casca da laranja, né? Seria mais ou menos, eles comparam o planeta Terra com a laranja, e seria mais ou menos como você tirar a casca da laranja sem rasgar, ou seja, é impossível. Isso significa dizer que não existe nenhum mapa que é exatamente preciso, 100% preciso, tal como é na superfície terrestre. Para minimizar essa dificuldade, o homem utiliza as projeções cartográficas, né? Para projetar a superfície terrestre em um plano, os cartógrafos utilizam uma técnica chamada de projeção cartográfica. Essas projeções cartográficas nós vamos ver numa aula mais à frente, tá bom? Por enquanto é isso, eu vou passar umas atividades para vocês e até a próxima.